Resta ainda falar sobre os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, eles são moléculas enormes, por isso são chamados também de macromoléculas, e são encontrados nas células de todos os organismos existentes. A função dos ácidos nucleicos é controlar a síntese de proteínas, fazem isso armazenando e transportando as informações genéticas. Existem dois tipos de ácidos nucleicos: o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. O DNA é o principal constituinte dos cromossomos, onde vão estar localizados os genes. E aqui a gente pode dizer que os genes eles vão ter a informação, eles vão guardar a informação a respeito das características dos indivíduos. De uma maneira bem superficial, acho que isso caracteriza um gene. Já o RNA, ele vai participar principalmente no processo de produção, né, de síntese de proteínas. Tanto DNA quanto RNA são formados por várias unidades e essas unidades recebem o nome de nucleotídeos. Por isso esses ácidos nucleicos eles também são chamados de polinucleotídeos, tanto o DNA quanto o RNA, porque eles são formados por muitas unidades repetidas de nucleotídeos, ou seja, tanto o DNA quanto o RNA são polímeros de nucleotídeos. É importante ressaltar que cada nucleotídeo ele vai ser formado por uma combinação de três componentes. Esses componentes são o fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. O fosfato e o açúcar vão formar o esqueleto da molécula de DNA e a base nitrogenada vai ficar voltada para o interior. E o açúcar do DNA ele é a desoxirribose, enquanto que o açúcar do RNA é a ribose. Se vocês se recordam, tanto o DNA quanto o RNA, a desoxirribose e a ribose, são moléculas de açúcar do tipo pentose. E a base nitrogenada, elas podem ser de dois tipos, elas podem ser as chamadas de púricas ou pirimídicas. No DNA, as bases púricas serão adenina, que é representada por A, e guanina, que é representada por G. E as bases pirimídicas vão ser citosina, que é representada por C, e timina, que é representada por T. As bases púricas, elas não vão variar no RNA. No RNA também vai ter adenina e guanina. Só que as bases pirimídicas, elas vão ter uma variação. A citosina ainda se mantém igual, no entanto, no RNA não existe timina, a gente vai ter uma molécula de uracila. Então isso distingue a molécula de DNA da molécula de RNA com relação aos nucleotídeos. No DNA a gente vai ter uma desoxirribose e timina, e no RNA a gente vai ter uma ribose e a uracila. Aqui a gente tem um esquema de como funciona a construção de uma molécula de DNA. Então a gente tem o fosfato, o açúcar e uma base. Eles se unem e formam um nucleotídeo. E esse aqui é um nucleotídeo, é um G. A gente então vai ter também uma série de nucleotídeos formando uma molécula de DNA. Aqui a gente tem o que? Uma guanina, uma citosina, uma adenina e uma timina. E assim são formadas as moléculas de DNA. Lembrando que na molécula de DNA nós vamos ter duas fitas presentes, ao passo que na molécula de RNA é uma fita só, que é o que a gente vai observar nessa figura aqui. Lado esquerdo está representada a dupla hélice do DNA, então o DNA ele de fato é uma molécula de fita dupla, ao passo que o RNA é uma molécula de fita simples. Ambos vão ser formados por nucleotídeos, vai haver variação. No DNA nós vamos ter um nucleotídeo do tipo que é de desoxirribose, ao passo que no RNA a gente vai ter um nucleotídeo que é formado pelo açúcar ribose. Uma outra diferença é que nós vamos ter timina na molécula de DNA e uracila na molécula de RNA. E uma informação interessante destacar é que são formadas ligações de hidrogênio entre as moléculas das bases nitrogenadas. Quando a guanina estiver pareada com a citosina, a gente utiliza esse termo, pareamento, quando elas estão próximas aqui uma das outras.
Guanina e citosina vão ter 3 dessas ligações de hidrogênio, ao passo que timina e adenina terão 2 ligações de hidrogênio. Então, quanto mais ligações de hidrogênio, mais estável, quanto menos ligações de hidrogênio, menos estável. A ligação das moléculas de GC é mais estável que a ligação das moléculas de T e de A. E aqui então, voltado para o interior, as bases nitrogenadas, como já havia comentado, e voltados aqui para a face externa, o esqueleto de fosfato e açúcar. E esse aqui é um trecho de uma molécula de RNA, é um filamento simples, não forma dupla hélice e vai ser extremamente importante para a síntese de proteínas. Essa estrutura do DNA, ela foi inicialmente descrita com os experimentos de Rosalind Franklin, mas foi Watson e Crick que acabaram ficando com o mérito dessa descoberta, e aí descreveram ela como possuindo então esse aspecto de fita dupla. E evidências recentes têm mostrado que muitas reações químicas que ocorrem dentro das células, elas são catabolizadas por algumas moléculas de RNA. E aí, do mesmo modo que as proteínas agem, elas atuam como enzimas, essas moléculas de RNA elas podem acelerar a velocidade de algumas reações químicas. E elas também são altamente específicas quanto ao substrato e elas permanecem intactas depois de ter efetuado já a reação ali de conversão do substrato. Por serem moléculas especiais de RNA, ressalto, não são todas as moléculas de RNA, algumas moléculas de RNA, elas vão ter essas propriedades enzimáticas, e essas moléculas de RNA que tiverem uma propriedade enzimática, elas vão receber o nome de ribosimas. Então, moléculas de RNA com atividade enzimática que recebem o nome de ribosimas. E essa atuação das ribosimas está muito vinculada a uma série de etapas da síntese de proteínas que ocorre nas células. Então, o RNA possui uma função metabólica bem interessante, ele é muito mais ativo que a molécula de DNA, mas sujeito a sofrer uma série de modificações, o que não é interessante de ter no DNA, que deve ser uma molécula extremamente estável, porque ela que é responsável por guardar a informação genética que vai ser passada adiante. Então, os ácidos nucleicos aí extremamente importantes como forma de armazenamento aí de informação para a síntese de proteínas. Antes de finalizar, é importante frisar uma coisa: as moléculas de guanina estarão sempre ligadas com as moléculas de citosina, as moléculas de timina vão estar sempre ligadas com as moléculas de adenina, isso no DNA, ao passo que no RNA as moléculas de guanina se ligam às de citosina, no entanto as moléculas de uracil elas vão se ligar às moléculas de adenina. Lembrem que nós não temos timina no RNA, então essa é uma diferença aí que vai ser explorada quando a gente falar sobre replicação do material genético.